Olá você, tudo bem? Chegando para mais uma edição do seu AT Esportes, canal 527 da sua Claro TV, na sua rede Alto Tietê, para você. O melhor da informação do Alto Tietê, na toda a Zona Leste, está aqui com você no canal 527. Programa de hoje, 2 ilustres convidados. Como sempre, né? A gente só traz gente boa aqui, né? Vou falar com o Arnaldo Bizinha Filho, seu Arnaldo, que é campeão de powerlifting para a categoria até mais de 70 anos. Como ele fala aqui, o pé na cova. O seu Arnaldo, ele tem umas tiradas muito legal. Mas é a rapaziada que faz levantamento de peso e não é fácil. Do meu outro lado, do meu lado esquerdo, do seu lado direito aí da tela, André Agostini. Ó, vou falar uma coisa. Eu conheço o André desde os anos 80. Então lá vai se... O nome fora sobe uns 30, quase 40 anos. E eu sempre chamei ele de André Agostinho. Aí hoje ele falou para mim, sabe, é André Agostini. Rapaz, André, obrigado pela tua presença. E André Agostini, você não se importa, todo mundo chama você de André Agostinho. Então, na verdade era André Augustinho, mas como eu passei a ter a dupla cidadania italiana... Então não estava errado. Estava correto. E aí, através, né, da árvore genealógica, nós puxamos o nome do meu bisavô, Emílio Agostini, aí fizemos a averbação, passou André Agostini. Tá chique o cara, você vê só, esses caras do vôlei não é fraco, não. O André que é fisioterapeuta, é professor de educação física, é personal, e é um cara que vai conversar muito com a gente aqui, né? Vamos só nesses iniciais. Do meu lado direito, do seu lado esquerdo da tela, o Arnaldo Bizinha Filho, o seu Arnaldo, campeão de levantamento. Vamos falar o português, tá? Todo mundo fala que se vê o Arnaldão lá, ganha mais um levantamento de peso. Você se importa com isso ou você tá bem? Obrigado pela tua presença. Muito agradecido, eu estou muito honrado de estar aqui. Eu muito que obrigado. agradeço a sua presença, porque eu sei que não é fácil. Treina, tem ainda a família tal, e não para. E aí, como que foi mais um campeonato, né? Não é como foi, é mais um que você põe na tua galeria lá. Campeão brasileiro na categoria de 70 anos, do powerlifting. E veja só, para a categoria até mais de 70 anos, e o campeonato foi na cidade da Praia Grande, no litoral paulista. Isso. Fala aí como que foi esse título, essa prova foi difícil, então, muitos concorrentes. O que ocorre é o seguinte, esse foi o campeonato mais importante da minha vida, que eu em 2012 eu comecei a sentir muita dor no quadril dos dois lados. Eu estava com uma artrose muito avançada. E a minha filha chegou a marcar a minha cirurgia em 2012 e eu, em nome do esporte, competi até em 2016. Quando foi em 2018, eu já não conseguia mais andar e fui para a cirurgia do lado direito, já estava praticamente na cadeira de roda. Coloquei prótese no quadril do lado direito e em 2019 coloquei prótese no quadril do lado esquerdo. Muito bem. Estava com planos de voltar a treinar e tal, fiz sessões de fisioterapia muito dolorida, né? Pelo menos umas 30 sessões de fisioterapia em cada quadril. Quando foi em 2021, fui acometido pela Covid. Nossa. E logo em seguida contraí a pneumonia e trombose que me levou para a UTI. E a trombose ela estava, através da tomografia computadorizada com contraste, ela estava aqui no tórax, correndo um sério risco de vida. Eu, no primeiro dia de UTI, eu estava mais ou menos. No segundo dia, eu já não sabia onde eu estava. Mas a todo momento, eu tinha em mente de que eu voltaria a treinar e voltaria a competir. O que criou até uma situação constrangedora. Eu falei para a médica que quando eu saísse de lá, eu iria voltar a treinar, me preparar e voltar a competir. Ela mandou uma psicóloga falar comigo. Falou, o Arnaldão tá louco. Ela achou que eu estava maluco. Ela achou que eu tinha tomado umas cachaças a mais. E aí ela deu esse episódio, eu falei para ela, olha, 90% do nosso comando está na mente, está na fé e está na mente, eu vou voltar a competir. E a psicóloga conversou comigo um bom tempo, aquela coisa toda, né? Muito bem. Quando eu saí da UTI, eu estava mal conseguia caminhar, né? Porque foi meu pulmão... É um baque, né, velho? Eu fiquei com o pulmão manchado, cheio de problemas, né? Fiz um tratamento rigoroso por 3 meses. E eu voltava a treinar, eu que começava o supino com 90, 100 quilos, que vocês viam, né? Exatamente, acompanhei muito. Eu sentia... Sim.
Eu sentia muitas dores no corpo, aquela coisa toda, cãibra, mas eu tinha em mente que eu tinha que voltar a competir e realizei meu sonho. E voltou, né, cara? Voltei e ganhei o Campeonato Brasileiro. E a emoção, porque eu tenho mais de 40 títulos. E lá me deu uma crise de choro tão grande que eu não conseguia parar de chorar. Ele não foi só lá, não. Ele estava super emocionado com os olhos. Vocês já imaginaram? E eu vou tomar essa liberdade porque nosso programa é um programa bem descontraído. Esse cara, ele saiu de uma pneumonia, saiu de uma UTI, saiu de um Covid miserável que atrapalhou o mundo nos últimos 2 anos. E o cara foi lá e ganhou um título brasileiro. Olha, André, que lição de vida, né? Obrigado pela tua presença, irmão. Obrigado. E conversando fora aqui, ele estava comentando em relação à parte cardiológica, que normalmente pós-Covid, algumas sequelas apresenta, ele apresentou também, se esqueceu de falar, a miocardite, que em atletas vem apresentando, a gente não sabe por quê, os médicos estão estudando, e é uma inflamação no miocárdio. E quando você passa para o atleta dizendo que ele vai submeter a tomar medicamento pós-Covid, essa miocardite, por 4 meses, paralisando a atividade dele, aí é o que ele comentou, vai ter que procurar psicólogo para orientar. Porque esse tipo de medicamento tem o tal do corticoide, né? Sim. Isso é um veneno para quem tem problema no coração, né? Exatamente. E você é obrigado a tomar, porque a única droga que elimina. Esse tipo de inflamação no coração é aquela que dá dor no corpo todo, né? É um negócio... Sim, tem algumas reações específicas, eu não sou médico, eu não vou entrar... Eu sei, mas pelo que você conhece Sim, na área... exatamente. Eu estou falando porque eu tenho isso. Eu operei o coração 2 vezes, não tinha que fazer, eu fui sentei lá e falei, doutor, pera aí. Então eu tenho 5 safena mamária e 3 estetes, tá bom para vocês ou não? E isso me dá Rapaz, tem dia que para levantar é uma dor aqui, aí o médico fala, depois, e eu também tive Covid, né? Para ajudar ainda tive isso. Então essa tal da miocardite, isso é muito ruim. Mas, André, vamos tirar. Daqui a pouco a gente vai falar mais com o Arnaldo aqui. Não, tô à mas fala disposição. aí desse trabalho teu, você hoje como fisioterapeuta, como personal, que eu sei que você também gosta de fazer seu trabalho, e ainda auxilia o João lá, o João Marcondes, no projeto Vôlei Mania. Como que está isso? Primeiramente, agradecer o seu convite, né, de estar aqui. O André é um dos últimos que faltava do vôlei, um dos últimos boicanos, né, que fez parte daquela comissão técnica, ganhou tudo. Nós trouxemos aqui o Ricardo, o Célio, o João, o Cristal, e agora fechamos com você, fechamos esse trabalho do vôlei. Infelizmente o Beto não está mais entre nós também, senão o Beto seria um outro convidado nosso. Além desses nomes que ele citou, que fazia parte da comissão técnica, o nosso grande assessor de imprensa, que está ao nosso lado aqui, o Sabiá, que acompanhou nos jogos, e tem uma passagem que nós fomos para a Alemanha. Viajei o mundo, irmão. Fomos? Nós fomos num torneio, a gente disputou em um mês Alemanha, Holanda, Bélgica e França. Exato, começando na cidade de Bottrop, na Alemanha. Né? E Bélgica, e terminamos o torneio em Paris. E quem estava ao nosso lado lá... Nós estávamos em Angers, Isso. Depois de Angers a gente foi para Paris. Tá pensando? Tá... Eu falo para os meninos do outro lado da tela, eles ficam dando risada. Esse velho não foi nada, esse cabeçudo aí, ó, gordinho, cabeçudo. Tá bom, tá vendo? Testemunha viva, Fabião. Exatamente, esteve com a gente Andei lá. muito com esses caras, velho. E atualmente, né, eu estou acompanhando o João Marcondes no projeto Vôlei Mania, lá na cidade de Pindamonhangaba, fazendo a captação de patrocínio e também dando suporte nas avaliações físicas, né? Esse trabalho é à distância, eu encaminho para a comissão técnica, mas tem um momento presencial que a gente faz as avaliações específicas. São avaliações de medidas antropométricas, metabólicas, são testes para ver a condição cardiovascular dos atletas, o índice de força, a massa magra, o percentual também de gordura desses atletas, para direcionar o trabalho para eles terem um melhor rendimento. Evidentemente que nós estamos com uma equipe sub-21 lá, os recursos são poucos, então nós temos que submeter a pedidos junto à prefeitura, na Secretaria da Saúde, para a gente conseguir fazer um exame mais elaborado, por exemplo, como o exame de sangue. Aí o departamento da prefeitura realiza essa bateria de exame. Ainda bem que é nessa parceria, né, André? Exato. Que ajuda, né? Exatamente. E aqui em São Paulo, né, no caso de um atleta precisar submeter uma cirurgia, tem o doutor Moisés Cohen, tomar a liberdade de falar, que é do CET, Centro Esportivo de Traumatologia de Esporte, que é da Universidade Federal de São Paulo, sempre ele está dando suporte e apoio para a gente. Marcelo Cohen, não é mais ninguém, viu, gente? É o cara que é bam. Bom, André, olha, nós vamos conversar muito ainda, e você vê, quando o papo é bom,
O Arnaldo falou, o André falou, já foi o primeiro bloco. Nós vamos para o intervalo, voltamos a falar um pouco mais desse trabalho do André e um pouco mais desses títulos do seu Arnaldo, como é conhecido, nosso grande Arnaldo Bezerra, que é da cidade de Suzano. A gente já volta. Chegou o mais novo cartão do Alto Tietê, o cartão Mais Saúde. Com ele você terá descontos exclusivos em consultas e exames tanto para você como para sua família. E saúde é coisa séria, não é mesmo? E pensando nisso, nada mais importante do que trazer qualidade de vida com preço justo. Então preste atenção, a partir de R$ 14,99 por mês você já conta com uma gama de descontos em consultas, exames laboratoriais, de imagem, procedimentos e muito mais. As consultas, olha só, elas são a partir de R$ 24,99. E aí? Tá esperando o quê? O cartão Mais Saúde é mais facilidade, mais desconto, mais qualidade, mais economia para você. Acesse o site maissaudeautotieté.com.br e conheça todas as vantagens. Ficou com alguma dúvida? Mande um WhatsApp ou ligue nos telefones que estão aparecendo aí na sua tela. Cartão Mais Saúde, porque a sua saúde merece mais. Voltamos para o segundo bloco do seu AT Esportes de hoje. Fábio, nada que pode piorar o seu tricolor, né? Eu não gosto de falar do futebol de São Paulo, mas teu tricolor já... Eita, o Rogério Ceni agora deu de bater nos outros. Cara, tomar o telefone da rapaziada. Tristeza. Do outro lado lá, o Jorginho tá rindo à toa com o Flamengo dele. Eu não consigo entender. Ajuda o senhor do outro lado da tela. O cara nasceu na Zona Leste, mora no Itaim e torce pro Flamengo, bicho. Pô, se for contar nos dedos, quantas vezes ele já foi pro Rio de Janeiro, foi na Gávea. Pô, o cara da Zona Leste tinha tudo para ser corintiano. Já fez um pré-vestibular para ser corintiano, que é da Zona Leste. Aí torce pro Flamengo. Eu não acredito, só esse Jorginho mesmo. Arnaldo, fala aí, o que você tem pela frente? Depois dessa aula de superação que você deu para nós, acho que é uma aula, né, André? Sim, exatamente. Uma aula de superação que você fez aí. Obrigado. E a tua família? Legal a gente tocar nesse assunto. E a tua família, como recebeu isso, cara? Tua filha, por exemplo, que te acompanha, que corre com você para os médicos. Então, falou, pai, você tá louco? Você vai voltar a participar? Ou ela foi lá e falou, não, pai, volta. Então, o que ocorre é o seguinte, nem o meu filho, nem minha filha, nem minha esposa queriam que eu voltasse. Imagina isso. A minha filha falou, pai, você não precisa provar nada para ninguém. Eu falei, realmente eu não preciso, porque eu tenho mais de 40 títulos, mas eu tenho que provar para mim. Entendeu? Então, tá aí. E igual, por exemplo, esse campeonato que eu vou disputar dia 10 de setembro, na Praia Grande, é o Pan-Americano. O Pan-Americano atinge as 3 Américas, não é isso? Isso. Vai ser briga de cachorro grande, mas eu tô já... Tá se preparando, Tô me preparando. Escuta, você vai disputar individual ou você disputa pela cidade de Suzano, por uma agremiação, por um clube? Como que é? Ou você vai no individual mesmo? Não, eu vou como atleta, como se chama, André? Sem equipe. Aí eu não lembro, André. Sem equipe. O termo específico eu não sei dizer. Não sei. É um atleta individual. Bem individual. É um atleta individual. Só que quando eu chego lá na competição, eu falo o seguinte, eu estou representando a cidade de Suzano. Igual eu falei, por exemplo, lá no Campeonato Brasileiro, eu falei, eu estou representando a cidade de Suzano. Porque antes eu representava uma equipe de Indaiatuba. Colocaram eu lá porque viram que eu tinha potencial na categoria Master, né? Mas de qualquer forma eu tenho orgulho em chegar lá e falar que eu sou suzanense. Entendeu? Isso é muito legal, isso é muito bacana. E mesmo eu não tendo equipe, que o cara ele tem que estar numa equipe. Eu chego lá e falo que eu represento Suzano, quer dizer, sem equipe, mas representando uma cidade que me prestigia muito. Porque essa cidade, eles me deram, em 2012, moção de aplauso. Lembro disso, verdade. Através do Nardinho, que era vereador, que depois eu vou falar dele, se puder, né? E me deram também o título de atleta do ano em 2012. Eu, na época, já com 63 anos de idade. Entendeu? Então, é muito melhor eu estar representando Suzano, que é a cidade que eu conheci, a mulher que está comigo há 52 anos. Mãe dos seus filhos? Onde criei meus filhos. Hoje tem os netos? Não, neto, infelizmente, não tenho. Infelizmente, eu gostaria de ter.
E vou chegar lá e vou falar, não, estou representando Hoje a você minha está com cidade. quantos anos? 73. 73 anos. 73 anos. Passou o que esse cara passou, hein, André? Exatamente. Fala aí. E agora ainda vai disputar o Pan-Americano. E acredito que a carga de treinamento Isso que eu ia te dele... perguntar. e Fora a carga alimentação. de treinamento que o André colocou muito bem, você levanta até quantos quilos? Como que é isso? Olha, o supino, eu chego até 120 quilos. Atualmente que até 120 quilos. Porque eu tive todo esse problema, caiu muito a minha força, né? Mas mesmo assim, 70 ainda vai exatamente. fumaça, 73 anos. Fala aí, André. Tanto que ele entrou nessa questão da parte física, né? Uma das sequelas também é a parte cardiovascular, que afeta, porque da área que envolve, né, a parte de base é o pulmão. E para que você consiga restabelecer isso, você demora entre 6 a 1 ano e você precisa fazer um trabalho diferenciado. Então, muitas pessoas fazem a fisioterapia respiratória para se restabelecer. Não especificamente só o atleta, mas também as pessoas que tiveram Covid, se faz necessário isso. E a parte do treinamento, né, tem que estar relacionada também a uma dieta, um complemento alimentar. Eu gostaria que ele comentasse a respeito, até pelo gasto energético que você tem, é muito grande. Fala aí, Ana. Obrigado por esse gancho. Olha, Valdir, eu vou ser bem sincero para você. Todo dia eu tomo uma cachaçinha. Segredo? Esse é o segredo. Porque, É muito louco isso. porque às vezes tem atleta que ele fala, não, eu não bebo nada, eu como pelo menos 3 pão com mortandela de manhã, que é o que eu gosto. Eu também adoro. Posso. Na hora do almoço, aquela cachaçinha, mesmo naquele estilo mesmo de cachaceiro. Amarelinha, branquinha? Como que é? Amarelinha, aquele que você faz. E desce que é uma belezura. Aí faz uma almoção. É um almoço da hora. Procuro comer muita banana, para não dar cãibra. E de vez em quando eu tomo uma vitamina com whey protein, pasta de amendoim e leite. Mas não faço dieta nenhuma. Deixa ao Deus dará. E aí, André? Então, esse tipo de alimentação se faz necessário você ter uma ingesta de Essa proteína. vitamina que ele falou aí, com pasta de amendoim e proteína, como que é? Então, isso é para dar energia. Isso. Então, vamos imaginar uma pessoa que tenha 1 quilo de gordura, né? E para você perder isso, você tem que gastar 7.700 calorias. No caso dele, que já tem um suporte muscular para o evento, que é o que ele faz, Que ele pratica, né, a modalidade, então vamos chamar, o músculo tem memória, é muito mais fácil ele restabelecer, ele consegue ter dentro do treinamento dele um ganho mais rápido e normalmente, né, esse tipo de trabalho que ele desenvolve, né, ele tem que estabelecer a questão da constância do treinamento, porque quando você chega num ponto, você pode normalizar, se você não submeter a mais carga, você não sai desse patamar, desse equilíbrio. Para que serve essa carga a mais, esse extra, esse plus? É para que você consiga ganhar um pouco mais de força, para que ele consiga ter um resultado positivo na prova. Nossa, é um negócio assim muito bacana. E eu quero dizer uma coisa para vocês. É um exemplo de vida. Passar o que o senhor me passou e hoje está aqui com nós e disputando... Foi lá e buscou o brasileiro, que a médica achou que ele estava xarope. Falou, você está xarope, Fernando, vai passar para a psicóloga, você está doidinho. Aí nós descobrimos que a grande... é a cachaçinha. É a cachaçinha. Eu estou falando isso porque quando o Ricardo Navarro esteve aqui, André, ele falou do... Não sei se era o Pezão ou era o Josenias, mas ele falou de um atleta que comia uma coxinha e tomava uma coca antes dos jogos. Então, E o cara jogava muito. Disse que teve um psicólogo, tal, era um psicólogo super importante na época, agora me fugiu o nome dele, e um outro médico falou, não, ele não pode, o Ricardo falou, não, ele pode, porque se o cara tá fazendo isso e chega na quadra, arrebenta, como que é isso, Zé? esse psicólogo é Jacó, é um psiquiatra Jacó, muito famoso, careca. da comunidade judaica. E ele foi contratado na época pela Companhia Suzano para fazer esse suporte. Para cuidar do Ricardo. Também, até porque a carga de treinamento que a gente desenvolvia era 3 períodos. E nenhuma equipe do país treinava tanto. Então, um era para direcionar o Ricardo, fazer essa terapia, e no caso, era 2 jogadores, era o Pezão e o Kid. O Kid, à noite, ele fugia, ia para São Paulo, André, a esposa dele, jogava
no Banespa. Isso, é verdade. E ele ia para casa, no dia seguinte ele chegava às 7h30, 8 horas da manhã, ia no bar da esquina, era uma coxinha, uma Coca-Cola. Isso a temporada toda. Só que em quadra, ele produzia um Cada voleibol paulada do Kid, velho, na diferenciada. diagonal. E o Pezão tem alguma passagem, né, que ele tinha um carro super antigo, que ele escondia embaixo do banco, ou do carro, ou na cama, Eu lembro disso. goiabada, ao ponto que o Ricardo pediu para poder colocar um profissional no dia a dia, no pé dele lá full time, o tempo todo Eu lembro acompanhando. disso. Aqueles meninos davam trabalho. Meu. Bastante, André, bastante. você sente saudade muito daquele tempo? Não? Porque a gente está falando assim, logicamente, os tempos são outros, os tempos mudaram, não vai existir o que existiu lá atrás. Mas era um tempo, não estou dizendo que tem que ser igual, pelo amor de Deus. Antes que os lacradores começam a falar, não tem que ser igual, nada é igual, tudo é diferente. Mas que dá saudade, que aquele tempo a gente vivia mais feliz, a gente vivia. Nossa, Não, é era- incomparável. É um momento único, né? Que a gente passou aí 16 anos dentro da equipe de voleibol de Suzano. 16 anos. E para cada ano a gente renovava a equipe. Os jogadores não conseguiam ficar mais de uma temporada pelo desgaste, pela imposição e o regime que era estabelecido pela comissão técnica. Então eles pediam para sair. Pra sair. Então todo ano nós tínhamos caras novas aqui na equipe e reiniciava todo o trabalho novamente. Mas em termos de resultado, a gente Era excelente, né? excelente. Daqui a pouco o André fala mais desse resultado. Nós vamos para mais um intervalo, nesse bate-papo gostoso, nessa entrevista legal que estou tendo com o André Agostini, ó que chique, e com o Arnaldo Vizinha, nosso querido Arnaldo, campeão de tudo aí no Powerlifting. Vamos ao intervalo. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. Bom, gente, voltamos para o terceiro e último bloco do SOAT Esportes de hoje, falando com o André Agostini, que é fisioterapeuta, preparador físico, um homem do vôlei e também da área da saúde física aqui na nossa região e grande parte do estado de São Paulo. E também do nosso querido Arnaldo Vizinha Filho, que é nada mais nada menos que campeão brasileiro de Powerlifting. Ah, a produção me chamou, pegou no meu pé aquele intervalo. Ô, você disse, não é Powerlifting, é Power... Tá bom, então vamos agora, acertamos. Powerlifting, agora não é mais, pode ficar tranquilo. André, voltando a falar desse trabalho que vocês faziam no voleibol aí. Perfeito. Além desse trabalho, né, que é um trabalho de alto rendimento, a gente tinha recurso, porque eram patrocinadores que investiam. Tinha dinheiro em caixa, né? Exatamente, né? A gente teve aí 3 patrocinadores importantes, puxando um pouquinho lá para fazendo uma retrospectiva, né? O próprio banco Nossa Caixa Nosso Banco, Eu lembro. a Companhia Suzano. Nós andamos tudo com esses patrocinadores. Eu também andava na época. Fazer um pouquinho a Wizard também, O né? Wizard foi importante, a Sônia. Ajudou bastante, né, dentro desse contexto. E a gente tinha essa condição de fazer um trabalho diferenciado com os atletas, porque eram atletas de alto rendimento. Então a gente teve aí desde 1992 atletas que foram campeões da Olimpíada em Barcelona e depois vários jogadores estrangeiros. Nós tivemos 2 russos aí, o Braiev e o Shiskin. O Braiev, me desculpa, era da Sérvia Montenegro, da Iugoslávia. Isso. O Oliver e o Shiskin eram russos. O Oliver era o carequinha, né? Isso, exatamente. Já tivemos algum cubano ou não? Cubano nós não chegamos a ter. Tivemos 3 argentinos, o Borreiro, Martínez, Isso. que vieram jogar aqui. Participou também do nosso grupo. E aí a gente faziam várias brincadeiras. Aí tivemos uma oportunidade para ir para a cidade de Ubatuba, né? E o Pezão liderando um americano que veio, o David. Eu David jogava muito. Muito. E ele, Nossa. uma pele muito clara, e ele foi para a praia, na Praia Grande Ubatuba, e ficou o dia todo tomando sol, sem protetor E o solar. Pezão deixou. E o Pezão deixou. O Pezão, negão, a pele, a melanina típico do forte. Pezão, cara. Exatamente. Quando chega no final da tarde, ele começa a reclamar de dor. E no dia seguinte tinha jogo importante.
fazendo uma brincadeira, ele ficou um boto rosa, esse americano. E para explicar para o Ricardo que ele não tinha condições de jogar. Véio. Então foi uma situação... Ricardo chutava a porta, quebrava a mesa, xingava todo mundo, que todo mundo era culpado por não ter olhado o cara. Você acha que nós ia pra praia cuidar do cara? Não tinha como, né? E agora, dentro desse trabalho de alto rendimento, a gente tem que também fazer puxar aqui também a questão para quem quer fazer atividade física. A gente tem aqui no país um índice muito grande, né, que está em primeiro lugar, é o sedentarismo. Obesidade. Também a obesidade entra, mas o sedentarismo... Acho que uma coisa puxa a outra. Exatamente. E muitas mortes dentro desse segmento, e a gente tem que ter esse controle disso daí. Então, o que é importante hoje para a gente sair desse lado do comodismo? Pelo menos, pela Associação Mundial da Saúde, você fazer 150 minutos de atividade por semana. O que equivale isso? 30 minutos por dia. Isso, por que 30 minutos? Porque é um número mínimo que promove uma condição de saúde positiva. Tá bom, mas eu te pergunto, só é caminhada, é levantar peso, ou eu posso, por exemplo, levanto, subo escada, malho de... O que o cara pode fazer? Então, a caminhada é uma das atividades, mas por exemplo, aí... no meu caso eu não posso caminhar porque eu tenho 2 pinos e uma placa no joelho direito. Você pode ir na piscina fazer uma hidroginástica. Escuta toda vez o meu cardiologista aí. Você vai pra piscina, sabe? Exatamente. E esse tipo de atividade ajuda a você melhorar as doenças de base, hipertensão, diabetes, e você consegue, através do estímulo da atividade física. Vou citar um caso, por exemplo, de uma aluna minha que ela comprou o horário de segunda a sexta às 6 horas da manhã. Você falou, pô... Acordar às 6 horas da manhã para fazer atividade física? Já acorda às 5, 4 e meia, porque tem que estar às 6 lá. Exatamente. Ai, então ela começou com 2 a 3 vezes por semana e hoje ela faz 6 vezes. É uma médica, tem consciência, mas ela despertou. E o que eu falo para ela? É manter a constância da atividade, porque o organismo se adapta a tudo. É porque o médico também é um atleta, né? Por exemplo, tem uns médicos amigos meus aí, que eu vou conversando com os caras querem me dar dura, sabe? Não, você vai fazer isso. Eu falo pra eles, olha pra você, velho, você tá precisando mais de 100 quilos, vem falar de mim. Então, essa médica não. Essa médica, ela tem uma consciência. Sim. Se ela for dar uma dura no paciente, tipo paciente teimoso igual eu e o Arnaldo, ela pode dar porque ela vai estar fininha, vai estar bem. Acho que isso é legal, cara. Exato. Então você pode se adaptar a fazer uma boa alimentação, a iniciar atividade física, porque daí você vai melhorar essa condição para o teu organismo e promover saúde. Isso que é importante. Tá vendo aí? Aprendemos um pouco mais com o André. Fala aí, Arnaldo. Valdir, a última vez que eu fui no geriatra, ele falou para mim para eu parar de comer pão com mortandela, que ele faz mal. Falei, tá bom, eu já parei. Se lascar. Aí ele comia um, agora ele come 3. É comédia o cara, né? Mas ele, na função dele, Arnaldo, ele tá certo. É que nós somos teimosos e a gente acredita de outras coisas. Arnaldo, deixa eu te falar aí. Sim. 40 títulos, 41 agora, né? Isso. Não, eu tenho mais de 40. Eu acredito que... Mas o último foi esse na Praia Grande. Foi esse na Praia Grande. E essa caminhada, se chegar até aqui, muitas pessoas te ajudaram, como que foi? Como foi esse trabalho? Eu treinei na Fitness Center durante 10 anos. Não sei se eu posso fazer. Pode. Eu treinei na Fitness Center durante 10 anos. Ela manda conta para nós. E por incrível que pareça, o André na época treinava lá. Não, mas você não era do Chico? Sim, exatamente do Chico. Você treinou, já treinei. Tá vendo? Então. Fabião, já fui marombeiro também. Treinava muito, velho. Aí estourei o joelho, velho. E a última entrevista foi lá na academia. Não, lá foi a primeira entrevista. Eu montei, na época, o programa do Sabiá na internet. Comigo você fez a entrevista. Então, aí descemos eu, você, o André e uma psicóloga. O Sérgio Crispim participou. Sérgio Crispim também, o Sérgio Crispim, meu irmão. Então nós fizemos um trabalho legal lá. Nessa entrevista dentro da... É verdade. Exato, na academia. E o André, toda vez que saía uma reportagem minha no Diário de Suzano, ele pegava o recorte, levava lá e falava... Faz propaganda desse cara. Não, ele mandava colar na academia. E também fazia no Tribuna de Suzano, que é o Jornal do Sabiá. Isso, eu tenho o jornal guardado até hoje lá em casa, com muita honra. E nós conseguimos fazer uma competição entre os prefeitos. Prefeito na época de Ferraz Vasconcelos, com o prefeito da cidade de Suzano, uma competição de treinamento para ver quem perdia mais peso. E depois, quem perdesse, doasse uma cesta básica. Foi isso mesmo. Fala aí, então. Fala os teus agradecimentos que você queria fazer. Então, Valdir, primeiramente, eu queria agradecer a você. Você é meu parceiro. Que você faz um jornalismo imparcial. Obrigado.
faz um jornalismo verdadeiro, sem favoritismo, igual você falou para a moça lá da ginástica olímpica, ganhando ou perdendo, você promove o atleta. Eu não tenho essa... Certo? Segundo, eu quero fazer um agradecimento ao Diário de Suzano, através do Fernando Barreto, que fez uma matéria lindíssima, entendeu? E quero fazer também ao meu amigo um agradecimento, Arnaldo Marim Júnior, secretário de Esporte de Suzano, que ele me prestigia desde quando era vereador, me concedendo moção de aplauso pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2012. E sei que também ele encabeçou e apoiou muito o meu título de atleta do ano em 2012. Então, o Nardinho, eu fiquei muito contente em ver que ele estava de volta como secretário de esporte, porque ele é um homem muito trabalhador, muito honesto, e ele prestigia todo mundo também, entendeu? Então, e também o próprio Rodrigo, nosso prefeito, que ele está sempre presente nos eventos esportivos, né? Legal isso, ó. Andrezão, fala agora dessa situação também. Você tem trabalhado muito, né, como personal e como fisioterapeuta. Como que tá isso? Então, Nós já estamos indo embora, daqui a pouquinho. Eu trabalho com algumas pessoas, eu trabalho, por exemplo, o Gerhard Schutz, da antiga Produquímica, eu atendo ele em São Paulo, ele vendeu todo o aglomerado, né? São 11 indústrias. E aposentou, né? Aposentou bem. Está super tranquilo aí, imagino. Então eu faço um atendimento também. E através dele ele me indicou outros empresários. Então a minha vida hoje fica mais em São Paulo, mas eu venho 2 vezes por semana. É isso que eu ia falar, fala desse trabalho. E aí, através da própria Produquímica, que mudou a empresa, é a Companys Mineral, é uma nova diretoria que está lá, mas o Gerhard Schutz me indicou para manter o meu trabalho de ginástica laboral. Então eu tenho uma equipe de alunos da Universidade de Guarulhos que faz esse trabalho em conjunto comigo e também na Avenida Paulista. E você faz um treinamento com os funcionários? Como que é? Essa atividade laboral é nos intervalos e eles fazem de 10 a 15 minutos de atividade laboral para ajudar, né, a melhor qualidade de trabalho. Isso é muito legal. Parabéns. E agradecer a TV, toda a parte administrativa, você, a equipe, né, do Alto Tietê, por todo esse trabalho que vem desenvolvendo aqui no Alto Tietê. E agradecer, né, ao nosso querido amigo aqui, um exemplo de estar aqui com a gente e que continue, né, praticando e levando o nosso esporte aqui na nossa região. Muito agradecido. Obrigado pela sua presença. Arnaldão, obrigado pela sua presença e boa sorte agora no Pan-Americano também, lá na Praia Grande. Muito obrigado. Tá aí, 2 figuraças do esporte de Suzano. Do meu lado, o André, que um dia foi Agostinho, agora é Agostini. Você tá chique, né? E o Arnaldo Bizinha Filho, nosso grande Arnaldo, seu Arnaldo, campeoníssimo na parte do powerlifting. Acertei, produção? Agora fui bem. Todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima semana em mais um AT Esportes. André e Arnaldo, a gente só consegue fazer porque a casa dá essa oportunidade de falar com todos vocês. Isso é o mais importante, tá certo? Obrigado a todos, um forte abraço e até a semana em mais um AT Esportes aqui pelo canal 527 da sua Claro TV para você na sua rede Alto Tietê. Fui! Até mais, gente. Obrigado!